Querido aluno da Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Nós estamos aqui para bater aquele papo sobre a lição Betel. Chegamos na quarta lição da Escola Bíblica, cujo tema é o puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada à igreja. Diante desse tema, nós vamos ver a importância do estudo da Escola Bíblica Dominical, pois grande parte da igreja nunca ouviu falar no puritanismo. Sendo assim, nós vamos aprender um assunto que para muitos será um assunto novo, muitos estão vendo ou ouvindo este assunto pela primeira vez, e a escola dominical está sendo o agente dessa propagação do ensino a respeito da história da igreja cristã. O texto áureo diz: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti. Salmos 85, verso 6. A verdade aplicada na vida cristã sempre haverá necessidade de renovação, correção e retorno a princípios bíblicos esquecidos ou pouco enfatizados. Os objetivos dessa lição é compreender o surgimento do movimento puritano, ressaltar a visão dos puritanos e identificar as raízes do puritanismo. Texto de referência, Hebreus capítulo 12, nós não leremos como de costume, do verso 1 e 2, o 12 e o 13. Lembrando que isso aqui não é uma aula, é um resumo, uma sinopse da aula para lhe auxiliar. Você vai assistir e vai ver se tem alguma coisa aí que possa agregar a tudo aquilo que você estudou. Lembrando que a aula faz parte da sua preparação, mas a mensagem que será entregue à sua turma, essa vem pelo Espírito Santo por meio de uma vida de oração, de consagração e de estudo da palavra de Deus. A nossa introdução diz: nesta lição estudaremos o movimento puritano e suas heranças teológicas, extraindo lições relevantes para o cenário e contínuo aperfeiçoamento do povo de Deus. Movimento puritano. Acredita-se que o movimento puritano foi fundado por John Knox no século XVI pós-reforma. Para o teólogo, mestre, doutor, médico, Lord Jones, o pai do puritanismo é o historiador John Knox. O pré-puritanismo é atribuído a William Tyndale, que nós vamos ver no último tópico dessa lição. Então a história ela é enriquecedora. Não saia daí, fica conosco até o final. Você entrou aí e não é inscrito ainda nesse canal. Bom, é proibido você sair daí sem se inscrever. Então se inscreva, larga o dedo, acione o sininho. Você gostou, dá um like. Não entra sem dar um like. Não gostou, dá um dislike. Comenta, concorda, discorda, acrescenta. Isto aqui é uma sala de aula, não monopolizada, mas uma sala de aula onde pode haver um diálogo, de função bilateral. Vamos lá. Movimento puritano. O puritanismo foi um movimento religioso muito importante na Inglaterra, é claro, tomou parte de outros países também, sendo que deu-se início na Inglaterra. Posteriormente, tornou-se a principal tradição religiosa dos Estados Unidos. Seus ensinamentos sedimentam a necessidade da pureza e retidão do indivíduo, da igreja e da sociedade. A preocupação puritanista, puritanismo vem aí de pureza, a preocupação era justamente com a pureza da igreja. A função dos puritanos era extrair os resquícios que a igreja havia trago do romanismo. Essa é a ideia primária do puritanismo. O início do movimento. O puritanismo nasceu na Inglaterra em meados do século XVI, durante o reinado da rainha Elizabeth I. Os puritanos achavam que a igreja tinha adotado práticas não bíblicas, daí a necessidade de lutar pela purificação da igreja. Nós temos Tiago como referência, 4, verso 8.
Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. Ânimo dobre aqui, no grego, é dipsíquicos, seria uma pessoa de duas almas, de duas caras, contextualizando conosco, trocando a miúdo. Aquela pessoa sem firmeza, que hoje é, amanhã não é, depende do ambiente. E o que Tiago está conclamando aqui é um posicionamento único e exclusivo com Deus, sem ficar na corda bamba do servir a Deus e levar a obra de Deus a sério. Era preciso reparar os alicerces éticos, espirituais, litúrgicos e cerimoniais da Igreja Anglicana, para aproximá-la dos ensinos da Reforma Protestante e assim livrá-la das impurezas, das misturas de culto e de outras doutrinas religiosas, num claro retorno à palavra de Deus. Os puritanistas, eles eram extremamente zelosos com a palavra de Deus. A palavra de Deus tinha que ser o centro, a palavra de Deus tinha que dominar o culto, a palavra de Deus deveria ser falada, comentada, decorada, praticada, vivida. Eles deixaram para a igreja o maior legado intelectual, espiritual de zelo para a igreja. Esses homens foram um fator diferencial logo após a reforma, que a igreja passa por uma perseguição, porque o romanismo cria a contra-reforma, a igreja passa a ser perseguida e eles se levantam na Inglaterra para poder purificar a igreja dos resquícios do catolicismo romano. Quer ver uma das coisas que é bem utilizada entre nós, que o puritanismo quis erradicar da igreja? A data do nascimento de Jesus, em 25 de dezembro. O puritanismo, ele lutou para excluir isso da igreja. Porque para o puritanismo, tudo que acontecia na igreja tinha que ter base bíblica, tinha que estar escrito. Olha como eles eram zelosos. Hoje, é claro, eles seriam chamados de religiosos, fariseus, legalistas, porque eles zelavam para que as coisas que ocorressem na igreja tivessem fundamentos bíblicos. Glória a Deus pela vida desses homens que foram marcos na história da igreja. Eu te convido e te aconselho, compra um livro sobre puritanismo. Se você quiser, eu posso te indicar dos que eu tenho e já li, alguns, 1, 2, não sei, 3, para que você possa estar se inteirando cada vez mais desse assunto. O tópico 1, subtópico 2, diz o descontentamento com a igreja. O movimento puritano foi uma reação à igreja institucionalizada da Inglaterra e podemos dizer que se tratava de um movimento em busca da defesa da reforma da igreja, para que houvesse uma renovação pura. Isso incluía rejeitar os vestígios de práticas católicas romanas e ainda existente na Igreja da Inglaterra. Citando uma outra prática que também foi intitularizada pelo romanismo, que hoje nós ainda praticamos, é o fato de nós adjetivarmos a ceia de Santa Ceia. E nós utilizamos constantemente o termo Santa Ceia, e a Bíblia usa o termo Ceia do Senhor. E em texto nenhum da Bíblia nós encontraremos a expressão Santa Ceia. Mas se você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20, você vai encontrar lá relatado, escrito a respeito da ceia do Senhor, quando o povo se reunia, se ajuntavam para participar desse momento memorável. Eles acreditavam que a igreja genuinamente reformada era a igreja que tinha a Bíblia como regra, como conduta, como norma de fé. Caso contrário, essa igreja não seria uma igreja genuinamente reformada. 1:3 diz, o cuidado com o indivíduo. Os puritanos, além de se preocupar com a reforma da igreja, também se preocupavam
com a integração do indivíduo na família e na sociedade. Em busca de uma reforma consistente, a teologia puritana era composta por 4 visões. Quais são elas? A salvação pessoal pela graça de Deus, e os puritanos, eles acreditavam na salvação pela graça, mas não no que hoje nós conhecemos como graça barata. A graça para eles, que alcançava a salvação, necessitava-se de buscarmos a Deus, de vivermos uma vida santa, uma vida de renúncia e uma vida conforme as Escrituras. O zelo desses homens para com as vidas, para que elas se voltassem para Deus, é algo louvável dentro da história do puritanismo. A doutrina da suficiência das Escrituras deve repousar no centro do que significa ser protestante. Não abre mão da palavra em detrimento de nada. Nem para negociar, nem para se vender, nem para ficar bonito na foto. Fica com a palavra. Essa era a temática puritana. A igreja aponta para o que está posto nas Escrituras, amortizando o conceito da tradição. A tradição não pode estar acima das Escrituras. Se você tem uma experiência, ela é sua experiência, ela enriquece a sua vida e pode enriquecer a minha, mas ela não pode ter o mesmo peso das Escrituras. As experiências são pessoais e não doutrinárias. Quando eu transformo as experiências em doutrinas, eu começo a partir para o caminho da heresia. Então, Deus pode te dar uma experiência e essa experiência ser muito útil para você, para a sua vida, para o seu ministério. Mas essa experiência não pode se transformar numa doutrina bíblica para os outros também. Isso corrompe e faz mal para o povo de Deus. A verdade absoluta e que deve ser seguida pela igreja é a palavra de Deus. O quarto diz que a sociedade é um todo congregado para que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da vida humana. Eles eram zelosos na questão de que toda honra, toda glória seja dada a Deus. Eles acreditavam que a igreja não deveria ser ligada à política, que a igreja não deveria ser ligada ao Estado, que os púlpitos não deveriam ter outros fins a não ser pregar a palavra de Deus. O tópico 2 diz um movimento visionário. Os puritanos desejavam transformar o indivíduo numa ferramenta de serviço à vontade divina, sendo posteriormente empregada para transformar toda a sociedade. Eles davam um alto valor ao testemunho cristão, a uma vida de retidão, de santidade, de Deus ser o centro da atenção do homem, e o homem viver de modo que agrade a Deus e com a sua vida alcançar outros para Deus. O tópico 2, subtópico 1, diz evangelização. Os puritanos eram apaixonados pelo conhecimento de Deus. Eles achavam necessário romper com os princípios dogmáticos da igreja inglesa para levar outros povos o conhecimento de Deus. Colossenses 2 e 3 diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, e que em todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Eles entendiam que a pessoa que desejava ser salva e a pessoa que fosse salva, ela deveria conhecer Deus de verdade por meio da sua palavra. Jeremias 29:13 está escrito: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa era a tônica da pregação puritana, de uma vida devotada, de uma vida piedosa, de uma vida inclinada para Deus.
Mesmo que o corpo estivesse aqui na terra, o pensamento estava fixo em Deus, fazendo as coisas da terra, mas conectado com o céu e invadido pelo sentimento das coisas do Senhor. A visão puritana de cristianismo, de limpar os resquícios romanistas da igreja, é uma coisa absurda, olhando com os olhos da lupa dos dias atuais. Mas necessário se faz, inclusive hoje, que a igreja passa por um processo pragmático, onde as coisas que dão certo, mesmo que não estejam na Bíblia, sejam usadas na igreja. Pode não ser certo, mas dá certo. Para os puritanos isso não cabia, uma ideia dessa. Era inconcebível algo dentro da igreja que não estivesse inserido no contexto bíblico. Por falta disso, nós vamos vendo muitas coisas que é bíblico saírem da igreja e muitas coisas extra-bíblicas e até antibíblico fazerem parte do ritual litúrgico da igreja pós-modernidade. A evangelização para eles, por meio de um bom testemunho, por meio da pregação, do amor à palavra e da propagação da palavra, era parte fundamental do ministério deles. O 2.2, a pregação expositiva. Os puritanos priorizavam a aplicação da palavra de Deus. Eles tinham como meta principal concluir a reforma e a melhor maneira de fazer isso era por meio da pregação expositiva. Os puritanos, eles eram zelosos em você pegar o texto, analisar o seu contexto histórico, o seu contexto exegético, o seu contexto aplicativo e o seu contexto prático. Para eles, um pregador no púlpito não deveria só transmitir conhecimento e informação, mas deve inspirar as pessoas, entusiasmá-las e encorajá-las a viver com Deus e a buscar a Deus e a servir a Deus. Para eles, o texto não estava no sermão, mas o sermão estava no texto. E um velho membro do puritanismo chegou a citar a seguinte frase: ouvir um sermão para mim é estar dentro da Bíblia. Esta era a ideia de pregação para o puritanismo. Para os puritanos, a pregação deveria ser o principal papel do pastor, ocupando o lugar principal em seus cultos. Os puritanos, eles foram unânimes em dizer que o principal papel do pastor era pregar a palavra de Deus. John Owen disse que a principal tarefa de um pastor é alimentar o rebanho, alimentar o povo por meio da palavra de Deus. Zelar pela palavra de Deus, pela pregação bíblica, sem chacota no altar, sem chacota nos púlpitos, sem meninice, sem brincadeiras, essa era uma função preservada pelos puritanos que tinham em mente purificar a igreja por meio da palavra de Deus. O 2.3, tópico 2, subtópico 3, diz a paixão por Cristo. Os puritanos tinham uma ardente paixão por Cristo. O inglês Thomas Goldwyn, teólogo e pregador puritano de 1600 a 1680, disse sobre o céu: se tivesse que ir ao céu e descobrisse que Cristo não estava lá, eu sairia correndo imediatamente, pois o céu seria o inferno sem Cristo. A ideia deles era falar de Cristo, era falar da palavra, era impregnar a mente dos ouvintes com a Bíblia, com as coisas espirituais, com as coisas do céu. É bem antagônico ao que nós vamos vendo nos dias atuais, onde o capitalismo, o materialismo passa a ser uma ideia central da igreja da pós-modernidade. Para eles, a igreja não deveria jamais excluir dos seus cultos, da sua liturgia a palavra,
tendo ela a maior parte do momento litúrgico do culto. Esses homens hoje passariam muita raiva com a igreja atual. O tópico 3 diz assim: alguns aspectos do puritanismo e do pentecostalismo. Conhecer o movimento puritano nos leva a uma oportuna conexão entre alguns aspectos deste movimento e as raízes do movimento pentecostal no início do século XX. Certamente isso contribui para o exame contínuo de aspectos que, como pentecostais, precisamos conservar ou resgatar. O pentecostalismo, ele hoje está se tornando neopentecostal. Sem saber, mas as práticas estão explícitas no meio pentecostal, que são práticas neopentecostais. Todo professor, todo pastor deve estudar os viés da teologia. E o neopentecostalismo eu chamo de uma erva daninha, do joio no meio do trigo, no meio do pentecostalismo. Então você que é professor, pastor, superintendente, estude essa raiz, essa veia neopentecostal, e ela está tomando conta do ambiente pentecostal e ela não se centra na Bíblia. Ela não apoia as suas ideias na Bíblia. Ela vai sempre apoiar as suas ideias em experiências humanas e a Bíblia será secundária para ela. Se você ouve um assunto ou uma pregação neopentecostal ou um professor neopentecostal com uma determinada ideia e você confronta ele com a Bíblia, ele não vai ter resposta plausível para poder te apresentar à luz das Escrituras. Pode ter certeza. O 3.1 diz a doutrina puritana do Espírito Santo. A ideia do pentecostalismo aliada ao puritanismo está relacionada ao Espírito Santo. O pentecostalismo é resultado de uma série de movimentos religiosos que surgiram ao longo da história da igreja, entre eles o puritanismo. Embora os puritanos não sejam vistos como pregadores do avivamento, eles buscaram experimentar o avivamento. Para Joel Beck e Nicholas Thompson, embora escrevessem pouco sobre avivamento, os puritanos conheciam a graça reavivadora de Deus em sua experiência e em seus mistérios, pois suas igrejas conheciam as notáveis efusões do Espírito Santo. É impossível pessoas sérias, centradas na palavra, que se entregue a Deus de verdade, em estudo e em oração, não ter experiências com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está disponível àqueles que se disponibilizam a viver um relacionamento sério com ele. É claro que muitas das vezes o que nos impede esse relacionamento é que nós não queremos abrir mão de muitas coisas que estão em nós e que são mundanas. Mas a verdade é que quanto mais eu busco a Deus e eu tenho de Deus, menos eu vou ter do mundo, mais a minha mente vai estar em Deus. Então busque a Deus e o mundo sairá de você automaticamente. Mas busque de verdade. O 3.2 diz a missão do povo de Deus. O estudo da visão integral que os puritanos tinham da vida cristã e da missão do povo de Deus aponta para a relevância da ação do Espírito Santo na capacitação da igreja de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Então eles tinham essa visão da integralidade da igreja e da responsabilidade, por meio da palavra e com a ação do Espírito Santo, de levar o Evangelho para o mundo. E eles acreditavam na conversão genuína por meio da prática da palavra, de uma vida santa e reta voltada para Deus. Eles zelaram pela santidade de Deus e queriam que todos os convertidos de verdade vivessem o Evangelho na sua essência e na sua prática. O 3.3
A Bíblia, regra infalível de fé e prática. A história dos puritanos nos ensina que devemos amar a Bíblia como a nossa única regra de fé e conduta. Devemos amar a Bíblia, nos apaixonar pela Bíblia, pedir a Deus que o nosso coração se incline à Bíblia e pegar a Bíblia com afinco e estudá-la com prazer e com amor. Em tempos de tantos desvios doutrinários, é preciso reforçar sempre nosso amor pelas Escrituras, analisando o que fazemos e pensamos à luz da palavra de Deus. Os puritanos foram inspirados pelo ministério de William Tyndale, cujo objetivo principal era completar o que a reforma protestante não havia conseguido. O exemplo de amor de Tyndale pela Bíblia Sagrada nos guiam a amar e a apregoar as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Tyndale viveu na Inglaterra no século XVI, morrendo em 1536. Ele disse à liderança da igreja que se Deus poupasse a vida dele por alguns anos, ele faria com que os meninos que puxam os arados conhecessem mais a palavra de Deus do que aquela liderança irresponsável. Ele teve que fugir da Inglaterra, um homem extremamente erudito, falava mais de 4 idiomas, e ele traduziu a Bíblia para a língua inglesa. Não a traduziu de modo completo, pelo simples fato de ter sido morto em 1536. Foi enforcado na prisão e teve o seu corpo queimado. Mas antes de morrer, Tyndale disse: ó Deus, abra os olhos do rei. 60 anos depois, o rei da Inglaterra, o rei Tiago, dá o maior apoio e incentivo para que a Bíblia fosse editada na Inglaterra. A famosa Bíblia King James, que é a Bíblia do rei Tiago, é fruto da oração de Tyndale. Dê uma estudada nessa história, porque isso vai acrescentar e somar muito para a sua aula. Estamos encerrando esta lição, graças a Deus, com exemplos de homens que são inspirações para as nossas vidas, para amarmos e nos apegarmos contra tudo e contra todos com a palavra de Deus. A conclusão que nós temos é que o movimento puritano nos mostra que somente a dependência do Espírito Santo nos faz voltar aos princípios bíblicos, porventura esquecidos. Reforça o aspecto cristão que vivenciamos, nos dá discernimento espiritual para não sermos confundidos e preserva em nós o fervor no serviço do Senhor. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço, e a minha oração é para que o Espírito Santo te use poderosamente quando você estiver aplicando essa lição. Fique com Deus, até a nossa próxima aula.